Eu sou Raulino Júnior e você está assistindo ao Sem Edição, o conteúdo audiovisual do blog Desde que eu me entendo por gente. Hoje eu converso com Enésio de Deus, advogado, escritor, mestre e doutor em Família na Sociedade Contemporânea pela Universidade Católica de Salvador. Enésio, tudo bem? Tudo bem, Raul. Bom, prazer estar aqui no Sem Cortes. Muito obrigado aí por ter aceitado o convite aqui para participar do programa. E além disso tudo aí que eu falei na apresentação, você é cantor e compositor, né? Na realidade eu canto, né? Talvez eu não me considere assim um cantor, mas realmente eu gosto mais de compor. Embora eu toque teclado e cante desde criança. Sim, mas aí nessa sua caminhada, nessa área aí da composição, você é de Retirolândia, né? Sou natural de Retirolândia. Exatamente. E você é o autor da letra e da música do hino de Retirolândia, né? Essa eu digo a você que é uma das maiores alegrias, se não a maior emoção da minha vida. Foi ter composto uma canção falando dos elementos da história de Retirolândia e a Câmara de Vereadores propor o projeto, ser aprovado e ter se transformado na canção que é o hino oficial. Então é uma alegria muito grande para mim. É isso, eu ia te perguntar justamente isso. Assim, quando você ficou sabendo que a música foi oficializada como hino, como foi isso para você? Porque deve ter sido emocionante. Foi muito emocionante, porque desde compor já era emocionante, porque eu tinha produzido um livro sobre as memórias de Retirolândia. Porque meu avô Evaristo Carneiro foi um dos primeiros moradores que chegaram às terras que deram origem ao município, e ele morreu com uma memória muito lúcida, né? Muito lúcido, de modo que ele me transmitia desde criança. Raul, eu ia para a casa dele, lá no Pocinho, no bairro Pocinho, gravar com um gravadorzinho. Desde criança, com 10 anos, eu ainda tenho essas fitas guardadas, e já passei isso também para CD, para imortalizar esse áudio, porque é uma prova também, né? E eu perguntava sobre tudo a meu avô, tanto questões da nossa família Carneiro, quanto questões de como surgiu Retirolândia, onde e quais os primeiros habitantes. E também outros moradores me deram informações, os que ainda estavam vivos. Então compor o hino, na verdade, foi um reflexo da história de Retirolândia que eu aprendi do meu avô, que eu aprendi de outras pessoas e que me toca a alma, porque eu gosto muito, eu amo minha terra e minha gente. Ah, que maravilha! Então essa terra que você ama, você cursou Direito na UESC, né, Universidade Estadual de Santa Cruz. Eu saí de Retirolândia, estudei um período em Conceição do Coité, depois terminei o segundo grau em Feira de Santana, e em Ilhéus, na UESC, entre 1999 a 2003, eu cursei Direito. Aí depois eu retornei, advoguei um tempo muito curto, porque nunca foi meu projeto advogar, eu nunca quis advogar, sempre sonhei em concurso e não tenho como agradecer a Deus ele ter me dado o presente, a dádiva da minha vida profissional, que foi ter me dado a aprovação no concurso aqui para a Secretaria da Administração do Estado da Bahia. Então, na verdade, eu sou muito feliz com o digno sustento que Deus me deu. Graças a Deus. Então, e essa vinda para Salvador, se deu em que momento de sua vida? Ela se deu, na verdade, quando saiu justamente a nomeação em Diário Oficial. Isso se deu em meados de 2006. Dia 9 de agosto de 2006, que agora completou 10 anos, 2016, de serviço público, eu vim para cá para assumir essa carreira permanente de especialista em políticas públicas e gestão governamental, EPPGG, mais conhecida como gestor governamental. São poucos servidores no Estado, pouco mais de 300, estão distribuídos entre as várias secretarias e órgãos do Estado da Bahia, e cuja função é pensar as políticas públicas, acompanhar, né, assessorar a administração pública, que é o que eu faço, lidando com processos. Enfim, é uma carreira de um leque muito interessante. Interessante. E você, Nésio, é um pesquisador da área de diversidade sexual, identidade de gênero, né? Então você tem pesquisa desde lá, a sua graduação em Direito, você já discutia isso no seu TCC. E o que eu quero saber, antes da gente continuar a entrevista aqui, é porque tem alguns termos que às vezes causam confusão para as pessoas. Eu gostaria que você, didaticamente mesmo, fosse falando para a gente, para que não haja nenhuma confusão aí no segmento da nossa entrevista. Por exemplo, transexual, o que é? Bom, existem o que as pessoas chamam de um conjunto de letras, como por exemplo LGBT. Vou falar de uma maneira mais sintética porque há outras letras. Sim. LGBT, então seriam o quê? As lésbicas, os gays, né? Os bissexuais e as bissexuais, e os T's eu resumo num vocábulo transgênero ou transgênera. Como transgênero, um vocábulo que é um gênero, dentro do qual as pessoas que ultrapassam as fronteiras do gênero de qualquer forma estariam incluídas. E aí eu incluiria a ou o travesti, a ou o transexual e o transgênero, que é apenas de momento, como por exemplo um drag queen, né? Como por exemplo algo performático de uma noite que a pessoa não tem, isso não tem nada a ver com orientação sexual. Então, na verdade,
você me perguntou de transexual, a ou o transexual é um sujeito que nasce de um sexo biológico, mas o seu psiquismo é do outro sexo. Já revela desde ter infância que se não houver uma cirurgia de mudança de sexo, que não é usado isso mais, de redesignação sexual, se não houver isso, esse sujeito, seja ele homem ou mulher, ele vai sofrer muito. Agora, para que aconteça isso, é preciso um processo transexualizador composto por uma equipe multiprofissional ou interdisciplinar, por exemplo, endocrinologista, né? Fonoaudiólogo também, psiquiatra, para que esse processo que já é autorizado, né, pelo governo federal aconteça na vida de pessoas, e não são tantas pessoas assim, né? Então é preciso viabilizar. Aqui em Salvador, por exemplo, não foi autorizado pelo Ministério da Saúde, mas já há um trabalho sendo realizado no Hospital das Clínicas no sentido de que aqui isso também seja viabilizado. No caso do travesti ou da travesti, não se fala, por exemplo, em ser de um sexo biológico e se comportar com o psiquismo do outro sexo. É como se fosse um sujeito que mesclasse características dos dois gêneros, né? E que vivesse bem assim e que não perseguisse necessariamente uma cirurgia de redesignação sexual. Então, assim, na verdade, o mais importante é que nessa categoria das e dos transgêneros, respeite-se muito a forma como a pessoa se sente e deseje ser vista, reconhecida ou chamada. Então é por isso que a discussão hoje sobre o nome social dessas pessoas, o respeito tanto no serviço público quanto nas instituições privadas, é muito importante, porque isso diz diretamente com a dignidade dessas pessoas. Se elas não forem chamadas, né, pelo nome com o qual elas se identifiquem do ponto de vista do seu gênero, do seu psiquismo, da sua identidade de gênero, elas não vão ser felizes e vão ser violentadas a todo momento. Infelizmente, já há muitos avanços no SUS, no sentido de que haja esse respeito, né? Já há também processos ocorrendo em estados como o estado da Bahia, uma portaria conjunta entre Secretaria de Administração e da Justiça no Serviço Público Baiano, desde que, eu digo, servidor, seja concursado ou concursada, ou reda, ou cargo comissionado somente, possa ser chamado pelo seu nome social, usar o crachá, o nome social. Isso já existe na Bahia, desde que o servidor ou servidora, que seja transgênero ou transgênera, seja travesti ou transexual, requeira isso. Então, na verdade, é uma luta. É preciso ficar atento, porque no Brasil também tem sempre as ondas do fundamentalismo que vão e vêm, né? Então, nesse momento, nós estamos vivendo uma onda de uma areia movediça, não sabemos o que está acontecendo ou o que vai acontecer, e nós temos que lutar para que essas conquistas históricas não sejam destruídas, que as pessoas sejam respeitadas como elas são. Porque, na verdade, isso não interfere na felicidade de ninguém, e respeitar que as pessoas sejam felizes não faz com que ninguém seja infeliz por isso. Se alguém foi infeliz porque alguém está sendo feliz, então essa pessoa está doente, ela tem que ser tratada. Dela, né? Exatamente. Homem trans seria? Homem trans, no caso, por exemplo, alguém que biologicamente nasce, né, com a genitália feminina, mas que na realidade ele pensa, se comporta como homem e de certa forma sim, acaba sendo, perseguindo ou não a cirurgia, mas pode ter uma identidade de gênero masculina. Mulher trans seria o contrário. O contrário é o caso de Roberta Close, né? O caso emblemático no Brasil. Nasceu um homem, desde ter infância comportava-se como mulher. Foi um caso pioneiro no Brasil, porque houve uma dificuldade muito grande de o judiciário autorizar isso, né? Mas ela conseguiu e realmente foi um ícone nessa história, né? Que se conta, né? Assim como João Nery e outros. E cisgênero, né? Que eu vi recentemente, eu nunca tinha ouvido falar, só há pouco tempo, aí 2 anos, que seria? É a pessoa que está sintonizada com o seu gênero. É a pessoa que, na verdade, assim, por exemplo, eu sou um homem cisgênero. Na verdade, assim, tudo que é culturalmente atribuído à questão do masculino, da masculinidade, né? Dentro do que é construído, do que é sentido, eu aceito em mim. Na verdade, eu sou um homem, independente da orientação sexual, porque, né, ser um transgênero, que é esse caso, ou um cisgênero, não tem nada a ver com orientação sexual. Então eu sou um homem cis, por exemplo. Ah, entendi. E, Enésio, me ajude a entender e também passar para a galera que vai assistir, como é que eu devo falar, LGBT ou LGBTT? Tanto faz. Não existe nenhum padrão científico que determine que você use essa ou aquela sigla. A militância discute isso, né, elabora as suas construções. Quando concluiu a primeira conferência nacional, ainda chamada GLBT, e assim convocada pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, naquele momento ficou determinado que ao invés de GLBT, iniciasse-se a sigla por LGBT. Por quê? Porque realmente
A mulher sofre preconceito maior, geralmente sempre foi mais invisibilizada historicamente dos espaços públicos. Então as lésbicas reivindicaram isso e conseguiram que se sedimentasse, pelo menos na militância, que se utilizasse. A academia também passou a utilizar, só que na verdade assim existem outras expressões e a sigla às vezes vai sofrendo mudanças, como por exemplo, eu, por exemplo, utilizei no livro de assassinatos LGBTT apenas porque eu trabalhei com duas categorias T, que foram as travestis e transexuais. Então, na verdade, isso é relativo, depende do interesse de cada pesquisador. E tem pessoas utilizando o TI agora, né, que é a questão do intersexo, que aí já entra uma questão que é muito mais de corpo do que de discussões de gênero, por exemplo, embora tenha consequências depois. Entendi. E você citou aí um dos seus livros, né? Você tem vários livros que discutem essa temática, né? Voltada para a comunidade LGBT, né? Posso falar assim? Sim, agora? lógico. E eu queria começar falando de um que você lançou em 2005, né? Foi o primeiro a discutir essas questões aqui no Brasil, não é isso? Que é o livro A Possibilidade Jurídica de Adoção por Casais Homossexuais. Foi esse aqui. Esse Na livro verdade, aí. esse livro foi a minha monografia de final de graduação em Direito lá na UESC. Então, na verdade, foi uma polêmica, dificuldade de encontrar orientador. O professor Dr. Paulo César Santos Bezerra me orientou e eu agradeço muito por isso, porque conseguiu viabilizar alguém que pudesse me orientar. E não havia referências na literatura publicadas naquele momento, em 2003, falando especificamente sobre a adoção por casais homossexuais. E como eu percebia que na legislação, o estatuto, por exemplo, dizia que para duas pessoas adotarem juntas, elas deveriam ser casadas ou conviver em união estável, como eu já percebia desde aquele momento que a jurisprudência, os tribunais já haviam uma tendência de, aplicando a lei da união estável hétero para fins de previdência, de patrimônio e outros fins, pensão por morte, por exemplo, eu comecei a imaginar que não ia demorar muito, então o Poder Judiciário perceber, alguns juízes da infância, que se já se estava considerando para isso, não era justo impedir que um casal de pessoas do mesmo sexo não pudesse bater a porta do juizado da infância e da juventude para ser submetido aos estudos todos para poder adotar. Porque na verdade não se fala de qualquer namoro, caso ou relação que vai ensejar uma adoção. E falo isso quanto a héteros e homossexuais. Todo critério deve haver realmente no processo de adoção, como os pareceres de dois profissionais, para mim, fundamentais no processo, muito mais do que o juiz, o promotor e o advogado, que é o psicólogo e assistente social. Porque os pareceres deles, a análise em loco da realidade onde aquela criança vai ser inserida, são fundamentais, inclusive, para o convencimento tanto do Ministério Público quanto do juiz. Então foi muito bom, Raul, eu ter escolhido esse tema para a minha monografia, porque foi inovador. Vários canais e pessoas me convidaram para conceder entrevistas para isso. Alunos que eu nem conhecia, que conseguiam comprar o livro, encontravam porque queriam esse tema. Mandavam e-mail, quando eu abria minha caixa de e-mail: professor Enésio, eu sou fulana do Pará, eu quero fazer sobre o seu livro, parabéns, comprei, eu quero mais indicações. Para mim não há um pagamento maior do que isso, né? Eu acho que a remuneração, na verdade, é essa. É a paixão pelo conhecimento e servir de estímulo para que outras pessoas também pesquisem. Entendi. E o importante é que o livro ali organiza e ele pode chegar a muito mais gente, né? De forma organizada ali, aquelas informações que você pesquisou. Então só tem a ganhar, tanto a comunidade acadêmica como a sociedade de uma forma geral. Mas aí o seu livro fala de a possibilidade jurídica de adoção. Atualmente, quais são essas possibilidades? Na verdade, não há mais dúvida quanto a isso, pelo seguinte: naquele momento havia muito preconceito, porque dependia da cabeça do juiz ou juíza aceitar ou não, abrir as portas ou não do juizado para um casal que desejasse adotar. Então os homossexuais sempre foram intimidados e procuravam sempre, supostamente, como solteiros ou solteiras, e foi a partir disso que, dando a um, começaram a perceber que era injusto ter um outro pai ou uma outra mãe, que a criança assim inclusive chamava, e não ter o respaldo do Poder Judiciário para aceitar. Quando os primeiros casos começaram a surgir em 2005, isso começou a abrir uma possibilidade para influenciar outras decisões. E aí vieram decisões importantes, como a emblemática, com relação à qual eu escrevi um livro também, que é esse aqui, União Estável entre Homossexuais, quando o Supremo bateu o martelo dias 4 e 5 de maio de 2011, dizendo que para todos os efeitos jurídicos e de direitos, a união de pessoas do mesmo sexo deve ser considerada uma união estável, que não se pode negar por ausência de lei federal que regulamentasse as uniões homossexuais. Então, o tema começou a avançar no sentido de que depois o CNJ baixou o provimento 175, de 2013, determinando que os cartórios casem homossexuais, que não rejeitem nada relacionado à habilitação para casar. E aí, basicamente, não foi preciso que o Supremo se manifestasse sobre a adoção, porque como foi permitida a união estável e o casamento via jurisprudência, então a adoção
se tornou possível, tanto é que com a nova lei de adoção em 2009, o Cadastro Nacional da Adoção ele já surgiu, permitindo que pessoas do mesmo sexo juntas se habilitassem enquanto casal. Então, na verdade, o casal ele pode ser inserido dessa forma. O que vai determinar a adoção ou não é mais o preconceito com relação. Então, hoje, não é mais uma possibilidade. Naquela época era uma possibilidade de adoção. Hoje é uma realidade. Resta saber se as pessoas têm estabilidade, se realmente se amam o suficiente, têm estabilidade para colocarem uma vida dentro do seu lar, porque é algo de extrema responsabilidade e é irrevogável. A adoção não se volta atrás. Entendi. E você falou aí do livro, União Estável entre Homossexuais, fazendo referência àquela decisão lá em 2011 do STF. E quais foram os direitos assegurados a partir daquela decisão, Inésio? Bom, como eu disse, o entendimento se tinha ou não direito de família variava de acordo com cada juiz. E como havia um preconceito muito grande, quando os homossexuais começaram a bater a porta do judiciário e as ações começaram a subir para os tribunais de justiça, um tribunal saiu à frente, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. E aí começou a dar decisões favoráveis, depois outros tribunais, e formou o que chama no direito de jurisprudência. O que é jurisprudência? É um conjunto de decisões, geralmente tribunais superiores, no mesmo sentido que vão influenciando outros magistrados. Então começou-se a formar, como a lei diz que o juiz não pode deixar de julgar recebendo uma petição, uma causa, um processo, ele tem que dar uma resposta. Se não houver lei para regular, ele tem que julgar baseado nos costumes, nos princípios e na analogia. Aí que está o lance. O que é analogia? Algo análogo, semelhante. Então a analogia é você pegar uma lei semelhante para um caso que não tem lei ainda. Como não havia nenhuma lei por conta do fundamentalismo que existia e existe até hoje no Congresso, parlamentares, legisladores, representantes de igreja, Então, como existia isso, o Poder Judiciário saiu à frente. O que foi que fez? Pegou o Supremo, a legislação que regulamenta a união estável, que é entre homem e mulher, que dá todos os direitos, como casamento, direito à pensão, herança, sucessão, enfim, inclusão em plano de saúde, tudo decorrente disso. Porque a união estável é uma família, assim dita pela Constituição, no parágrafo 3º do artigo 226. Então, quando o Supremo fez isso e disse, agora não vamos mais praticar injustiça no judiciário. Quando o casal homossexual procurar, ter-se-á que aplicar a legislação da união estável, fazendo essa analogia. E depois que o Supremo julgou, que mandou para os tribunais de justiça a resposta, a cópia, o acórdão, que é o resumo dessa decisão, disse que os tribunais estivessem atentos para não ensejar preconceito e caracterizar a união pública notória e duradoura entre pessoas do mesmo sexo como um legítimo exemplo de família, como qualquer outra, e usou a palavra família. E aí eu lembro do meu mestrado e doutorado, que eu estudei essas questões relacionadas à família, e isso foi muito importante. Naquele momento aqui eu chamei alguns colegas doutrinadores para cada um comentar o voto de um ministro, coordenando esta obra que também foi publicada pela editora Juruá de Curitiba. E você tem mais uma obra aí também dessa mesma editora, eu acho? Não, essa é de uma outra. Eu publiquei pela editora Instituto Memória, também de Curitiba, porque isso daqui foi a minha pesquisa de mestrado, foi a minha dissertação, falando a respeito das características, porque é um tema muito polêmico esse da violência com relação às minorias, porque na verdade existem pessoas que tendem a apenas considerar que todo e qualquer crime que vitima uma minoria foi causada, a motivação foi só o preconceito. E tem outros elementos que se apresentam quando a gente vai estudar alguns elementos de fato, alguns elementos circunstanciais daquele fato, alguns processos. Eu analisei processos crime, E aí a minha questão, que eu acho que não minimiza em momento algum a minha luta pelos direitos humanos e da comunidade LGBT, foi considerar que nem todo assassinato que vitima homossexual masculino, que as lésbicas não têm morrido nessas circunstâncias, nem todo tem a homofobia como única, exclusiva e preponderante causa, Porque na realidade, às vezes existem determinadas circunstâncias em que a gente não verifica que a mulher se coloca, para a lésbica, como levar uma desconhecida para o seu apartamento, para sua casa. O homossexual tem assumido esse risco em muitos casos, e quando a gente analisa reiteradamente os homens que têm morrido, vítimas de crimes bárbaros realmente, que são crimes que não deixam de ser uma homofobia cultural, mas quando a gente analisa e verifica aquilo, a gente analisa o seguinte, olha, é preciso que hoje os homossexuais que estejam vivos revejam sua conduta, porque realmente você partir para um desconhecido no primeiro olhar, no primeiro local, e levar para sua intimidade ou para um local deserto, isso no mínimo é muito perigoso, como seria para qualquer pessoa. Mas eu estou analisando sempre que sai a notícia e vendo o que eu já escrevi nessa minha pesquisa e que eu constatei,
Porque, na verdade, assim, por preconceito puro e simples, se os homofóbicos estivessem dessa forma, ao saber que qualquer pessoa de nós, qualquer pessoa que fosse, né? Ali tem uma lésbica, vou matar. Ou então, fulano tá saindo dali, é gay, vou matar também. Então, assim, estaria havendo uma chacina tão grande. Agora, o elemento sempre tem. Eu chamo assim, mais ou menos assim, vida e morte pelo fio do desejo. Sempre há uma questão ligada a desejo, a impulso ou vivência da sexualidade. Aí dizem assim, mas você está condenando duplamente a vítima. Não, eu só estou fazendo alerta. Que o GGB, inclusive, já fez certa feita num folheto dele, gay vivo não dorme com o inimigo, era chamado assim, dando dicas de segurança, né, homossexual, para que se fosse para o seu prédio, avise ao porteiro que é um desconhecido, então avise quem é, ou dê identidade, ou dê o nome. Se for para um hotel, exija que a identidade seja gravada. Quantos e quantos casos acontecem de pessoas conhecidas, atores, vários baianos que já morreram em situações que a gente sabe, na verdade, que foi por conta de algo relacionado à sua vida íntima, que nós respeitamos, mas que lamentavelmente não tomaram cautelas mínimas que uma pessoa racional hoje em dia não vai esperar realmente porque ele for de uma pessoa desconhecida que você não sabe quem é. Você não sabe quem é. E às vezes o assassino vendo como homossexual tem bens, tem carro, tem isso. Ainda assim, às vezes, até por conta dessa homofobia cultural, ficam com raiva e depois alegam que mataram por divergência relacionada ao valor do programa, por exemplo. Agora a gente não estava lá para saber. Isso. Então o seu livro é Assassinatos de... Assassinatos de homossexuais e travestis. Retratos da violência homotransfóbica. Agora, por favor, Raul, eu queria só lhe acrescer o seguinte. A população trans, por exemplo, essa que você falou, as travestis, por exemplo, elas sofrem uma violência das mais contundentes, aliás, a mais contundente. A população trans, né? Porque as e os transexuais não, porque repare, muitas vezes, independente de ter feito a cirurgia ou não, elas e eles passam despercebidos. Mas você já deve ter reparado que a travesti ou travesti não tem jeito. Quando o passo está na via pública, a gente percebe. Sim. A sociedade tem ojeriza com relação a quem transita pelo gênero ou vive da forma que quer. Porque é tudo muito binário, separado. Homem tem que ser só característica de homem e acabou, mulher só. Então, quando uma pessoa quer exercer livremente isso dentro do seu, porque assim é, a sociedade não aceita. Então, infelizmente, já houve vários e vários casos de assassinatos. Até aqui em Salvador há anos, desaparecimento de travestis na via pública, na orla. Então, eu acho que esse tipo de violência tem que ser realmente combatida. É isso. A minha próxima pergunta, Inésio, tem a ver com isso, né? Com essa discussão aí dessa violência que existe e da violência psicológica, que tem muitos casos de suicídio, inclusive. Tem. Enfim, eu pesquisei lá a página do GGB que você citou aí, Sim. o Grupo Gay da Bahia, que é uma referência, né? Sim. Ele mantém o site Quem a Homotransfobia Matou Hoje, né? Que as pessoas podem até acessar, é homofobiamata.wordpress.com, né? Lembrando que o WordPress com 2 S, homofobiamata.wordpress.com, no qual nesse site o GGB relata os casos de violência, né, contra as pessoas dessa comunidade, né, LGBT. E aí, agora eu queria fazer uma análise sobre isso. Faça. Quando o GGB posta, quando ele faz o levantamento há muitos anos desses casos, né, chamando de estatística, isso é um tanto questionável pelo seguinte: não se acompanha depois a evolução de cada caso. Então, na verdade, assim, é muito cediço falar. Às vezes eu estava no evento, por exemplo, teve um assassinato de uma homossexual, entraram na chamada Estrada Velha do aeroporto, uma foi assassinada e a outra não. E aí me perguntaram, eu respondi o seguinte: é cedo, o crime foi essa semana, eu vou esperar a polícia divulgar pelo menos algum indício, porque é estranho entrarem pessoas, homens na casa de 2 mulheres, matarem uma e a outra ficar viva. Depois não deu outra. Começaram a alardear a militância. Eu digo, quem faz essas estatísticas e outros? Foi lesbofobia, aquela coisa lésbica morta. Depois a polícia vai ter certeza divulgando que havia relação clara com o tráfico de drogas. Pela forma como ficou o corpo, pela forma como houve. Então assim, bom, é um trabalho bom? É. Chamar a atenção da sociedade é bom? É. Não desqualifica o trabalho do GGB. Apenas esclareço que é muito superficial você levantar a estatística da forma como eu sei que é o levantamento, que eu cito também no meu livro, como fontes, o próprio trabalho do GGB sobre isso. Então eu acho que para a gente chegar a uma resposta numérica, é preciso ter diversos outros critérios. Entendi. Porque eles divulgam relatórios anuais. Assim, pois é. O de 2015 disse que 318 pessoas da comunidade LGBT foram assassinadas. Aí diz por homofobia, que aí é a grande questão. Se disser que foi assassinada, realmente foi. Mas você chegar a afirmar com certeza que esse universo de homens que tem morrido, todos foram por homofobia, eu discordo. Entendi. Porque você já citou isso aqui. Discordo. Mas independentemente disso, Inésio, por homofobia ou não, como é que a sociedade civil organizada pode, de fato, combater esse mal? Porque isso é descabido. É descabido.
É descabido e é o atraso ainda, eu diria até, tomo até liberdade de dizer, espiritual da humanidade. Por esse atraso realmente, esse baixo nível ainda, é preciso que se invista em educação, porque nós só vamos combater através da educação. Os preconceitos são quebrados ao longo de muito tempo. Lógico, nós não podemos esperar para fazer justiça às pessoas injustiçadas e vítimas de preconceito. Devemos fazer. Agora, na verdade, é preciso que pessoas brilhantes como você, como outros que têm feito trabalhos de divulgação, que têm canais de comunicação, tratem desses temas da forma séria como vem tratando, porque isso tudo são vetores de informação. Por exemplo, quando ficar pronto esse programa, eu vou divulgar. Por quê? Porque eu sei que é um vetor de informação para o reforço de que ninguém deve ser visto com preconceito ou discriminado por absolutamente nada, desde que não prejudique a outrem, é a vida de outra pessoa. Se você está incomodado, o problema está em você. Então é preciso ver, fazer uma terapia, é preciso se analisar, ou enfim, porque é crime discriminar. É crime discriminar, porque mesmo que a homofobia ainda não esteja tipificada, ela sim é possível ser enquadrada e exigir que seja enquadrada em outras formas, né? E aí você falou... Como injúria, difamação, outras formas. Você falou dos veículos de comunicação, né? A mídia tem um papel importante nesses debates, assim, tanto de levar informação, etc., quanto aquele papel que é um papel ainda sensacionalista, injusto, exatamente, de contribuir para que a violência até aconteça. E aí você é muito antenado, deve saber muito mais do que eu, o público LGBT tem pouco espaço na mídia. Quando tem, às vezes é muito de forma muito enviesada, muito preconceituosa ainda, mas quando tem também, na minha opinião, esse espaço ele é mal aproveitado. E aí eu te digo um exemplo assim, claro. Né, eu vi recentemente aí, tem um site de um grande jornal daqui, da nossa cidade, e sim um blog que discute essas questões, mas que as pautas eu acho que elas não ajudam a causa. Por exemplo, eu vi outro dia no Facebook uma chamada assim, pastor diz que aumenta o tamanho de pênis com massagem feita com as mãos. Foi eleito o pênis, o homem de Salvador com o maior pênis. Então, essas questões ajudam a causa, você que estuda, como é que se dá isso? Porque a gente tem sites sérios, tem 2 textos, enfim, que faz um trabalho de reflexão, mas um espaço como esse que discutem essas questões que às vezes viram piadas. Quando você vai ver os comentários, é a galera assim, sabe, fazendo chacota, eu sei como é que ele aumenta isso, masturbação, enfim. Não é porque uma pessoa é gay ou lésbica que ela se sente representada com relação a tudo que ocorre relacionado a esse universo, inclusive do ponto de vista cultural mediático. Por exemplo, há questões que ocorrem no movimento, na sociedade, com as quais eu não me sinto representado. Então, assim, por exemplo, existem gays cristãos, por exemplo. Então, um gay cristão que fosse a parada, por mais que entendesse a simbologia de que muitos cristãos já perseguiram os homossexuais, não são todos, e que há fundamentalismo, e que muitos já sofreram, já foram à fogueira, a simbologia, por exemplo, daquela mulher na cruz, por exemplo, né? Uma trans na cruz. Então, assim, na realidade não tem jeito, a gente deve considerar que, por outro lado também, aquilo é um símbolo religioso. A gente não pode deixar de considerar isso. Como seria ofensivo também levar um do candomblé e fazer aquilo? Então, na verdade, o que acontece é que a vida é muito plural. Quando um site ou um meio de comunicação divulga a notícia dessa de um concurso, e quando alguém já propôs um concurso desse, é bom que se fique esclarecido que, na verdade, nem toda lésbica, todo gay ou todo trans se identifica nem com a atividade, nem com aquilo da forma como foi veiculado. Então é importante realmente ter os canais sérios por isso, porque há uma parcela, agora é preciso que os próprios homossexuais, a gente fique atento a cobrar dos veículos e chamar atenção quando eles desrespeitam, por exemplo. Eu dei uma palestra recentemente na Faculdade 2 de Julho, né? E lá estavam pessoas ligadas à comunicação, porque era imprensa, família, o tema, lá numa conferência. E realmente eu falei isso, que às vezes há o descuidado de um veículo, e reiterado de alguns jornalistas que morrem uma trans, no caso, alguém que nasceu homem, mas que é mulher, né? Que é mulher, como se vê, tendo feito cirurgia ou não, mas que é uma trans, e ainda coloca um travesti é encontrado, né? Ou travesti, sempre usando o artigo concordando no masculino. Então, assim, esse cuidado para quem trabalha na comunicação é fundamental, né? Como você teve o cuidado de pesquisar, de perguntar. Então, isso é fundamental. Agora, realmente, há atividades, a vida é muito complexa, né? Resta a cada um se afinar com aquilo que se identifica. Não há unanimidade. Por exemplo, com relação à parada gay, por exemplo, realmente, se houvesse mais atividades de conscientização dos direitos, seminários tais,
isso tudo, isso seria muito mais positivo do que somente a festa de rua. É uma forma particular que eu tenho de pensar, que está mais carente desse tipo de atividade. E quando acontece, pouquíssimas pessoas procuram. Mas o pouco que procure já é muito bom. Então, assim, na realidade, assim, a forma é também da nossa cultura, com o que acontece, é como se fosse realmente um carnaval, né? Então, assim, é muito difícil avaliar, mas em muitos aspectos também eu não me sinto representado. Agora, sim, não é por isso que eu deixo de lutar pelos direitos, né? Não, Não é por claro. isso que eu possa, por uma questão política, não comparecer. Posso ir sim, mas assim, tem questões, tem elementos, porque a vida é muito complexa, que não, eu acho que podem mais assim chocar e destruir direitos do que edificar direitos. Exatamente. Então, na verdade, isso é algo da diversidade humana. Eu chamo a atenção por isso mesmo, porque fica parecendo que esse público só quer saber de notícias assim superficiais, que estão ali atrás do sexo pelo sexo, e não é. E não. A gente sabe que não. Não. Como héteros, a Sim. gente tá afim de ver tudo da diversidade, a gente quer se inteirar sobre tudo. Isso, né? justamente. Aí, principalmente os homossexuais, assim, não que os outros seres humanos não busquem, mas que gostam muito das letras, das artes, muitos, uma parcela muito grande. A gente Tem uma parcela que percebe. também não, né? Sim. Mas assim, então é importante que haja. Agora, as telenovelas, por exemplo, Raulina, elas já têm colaborado para essa mudança, porque antes as personagens Yus sempre eram, principalmente os gays, eu digo, muito estereotipados, né? Sim. E assim, houve uma tendência, realmente hoje, o cidadão e a cidadã homossexual que aparece na televisão como ator ali representando, é um cidadão cisgênero, por exemplo, que as pessoas não estavam acostumadas a ver o homem cis gay, por exemplo, entendeu? Entendi. Então assim, então isso já tem mudado, que não tem tanto trejeito. Não que ter trejeito seja problema, não é, mas é que na verdade há uma diversidade e há pessoas que na verdade são de todos os jeitos. E se veicular só aquilo ali é que é o problema. Acaba porque criando tem a estereótipos. diversidade, exatamente, né? Acham toda lésbica é assim, todo gay é assim, né? Muito bom. E eu quero saber a sua opinião, Enésio, sobre o projeto Escola Sem Homofobia. O que é que você acha disso? Que foi vetado, mas que houve toda uma discussão aí. Qual a sua visão? Eu não cheguei realmente, devido às minhas pesquisas, a me aprofundar e nem li o inteiro teor, mas pelo que eu li sobre o assunto e que eu acompanhei, técnicos e especialistas muito respeitados, inclusive também até da Unesco, opinaram e recomendaram isso, mas o problema é que isso foi deturpado, na verdade, por parlamentares fundamentalistas, entendendo que aquilo poderia estimular as crianças a serem gays ou lésbicas. Tanto que pejorativamente ficou conhecido como kit gay, né? Que os estudiosos dizem que foi uma coisa pejorativa para até tirar mesmo a discussão. É a mesma coisa que criaram o vocábulo agora, ideologia de gênero, como se houvesse um grupo que quisesse impor ideologicamente que crianças, por exemplo, não sejam nem mulheres e que isso depois. Isso não existe. Na realidade, essa palavra foi criada por parlamentares fundamentalistas para desfocar a necessidade de haver respeito ao gênero da pessoa, independente da sua faixa etária, mas que isso é uma coisa que depende da vida dela, da família dela decidir como ela vai ser conduzida. Mas o respeito na escola, isso é obrigatório e fundamental, porque ainda existe, na verdade, você é da educação também, você sabe, um desrespeito e um desconhecimento muito grande de pessoas que, por serem preconceituosas, nem querem conhecer. Dizem, ó, não sei, não quero saber. Então, assim, que não sabem tratar com um aluno, uma aluna trans, que não sabem lidar numa situação de homofobia e de bullying na escola, porque acontece que eu já sofri quando era criança. Claro. Por exemplo, tem uma época para mim mais cruel, porque depois eu nunca sofri mais preconceito. Mas quando você é criança, é porque você não tem armas, eu digo armas assim de personalidade para se defender. Então, na realidade, é preciso haver realmente. Então, eu imagino que, pelo que eu li, realmente não havia nada de indução. Era apenas levar o tema, né, da orientação sexual para dentro da escola. Bom, se a sociedade entendeu agora, e se isso houve aquele recuo, né, ainda no governo Dilma, e tudo bem, houve aquele jogo com fundamentalistas, com parlamentares fundamentalistas, bom, então agora que isso seja visto na sociedade quando ela tiver maturidade. Porque tem temas, Raul, que já se tenta discutir desde a Constituição, como a questão do aborto, e muito antes disso. Mas são temas que são tão polêmicos que quando a discussão começa, há uma certa crise tão grande nas estruturas para tratar daqueles discursos que, na verdade, o tema é engavetado por mais um tempo. Se isso for um indício de que a sociedade está dando tempo e que depois ela vai encarar sem preconceito, mas com lucidez a questão, tomara, né? Eu vejo, como diz o cancioneiro, eu vejo a vida melhor no futuro. E dentro dessa seara, o que você acha? O que você acha de termos como boys, como raio sexual, uma coisa assim, que são os caras que dizem que sentem atração por homens, que gostam de homens, eu ouvi isso. O que
você acha dessa discussão? Olha, eu ouvi, mas na verdade eu não sei te informar realmente, eu não me inteirei muito sobre isso, né? Eu sei sobre o método sexual, né? E aquela questão de se um homem fosse vaidosíssimo, se isso determinaria necessariamente que fosse gay ou não, então, mas esses termos ainda não. Segundo o que saiu aí Sim, na diga aí. imprensa, os góis são aqueles homens, né, que são heterossexuais, mas Sim. que eles têm atração por outros homens, mas não têm a penetração. Né? Então, assim, eles podem beijar, podem abraçar, mas sem penetração. E por isso eles não se consideram homossexuais. E o outro é que... Mas você falou da questão da droga, eu não entendi. É high sexual, uma coisa assim, H-I-G-H sexual, Sim. porque eu não sei pronunciar. Certo. E segundo o que eu pesquisei, são as pessoas que sentem atração por outra pessoa do mesmo sexo quando consomem drogas. Bom, na verdade, assim, são criações que não têm ainda, com certeza, sustentação científica, nem pesquisa, porque para se chegar mais ou menos à ideia, hoje assentada na psicologia, de que a orientação sexual não é um dado estanque, que ela pode sofrer mudança durante a vida de alguém. Então, tudo isso já é consenso hoje na psicologia, no sentido de que o que é a orientação sexual? É o direcionamento dos desejos. Bom, para mim, sinceramente, se eu pudesse arriscar numa condição leiga à psicologia, esse tipo de comportamento para mim, nesse sujeito, já havia desde sempre algum tipo de desejo pelo mesmo sexo, e essas criações estão surgindo apenas para justificar que eles estão transando ou ficando com homens. Entendi. Com certeza. Eu penso também exatamente dessa forma. Inés, você até já falou aí um pouquinho sobre a parada gay, né? E você escreveu um ensaio intitulado Vamos à Parada? Não, muito obrigado. Em que você se coloca assim veementemente contrário a esse tipo de evento. Enfim, você traz as razões ali, você acha que tem uma perda mesmo da questão política, etc. E aí eu te pergunto, a parada gay perdeu o caráter político ou sempre foi uma grande alegoria? No Brasil, eu acredito que o caráter político forte ela nunca teve. Nos outros países há uma diferença muito grande, elas ocorrem como se fossem desfiles, por exemplo. A ala, por exemplo, dos policiais casados com filhos, casados com homens, né? A ala das lésbicas. Então, assim, existe uma diferença, depende muito. Eu acho que é da cultura do Brasil a forma como ela acontece aqui. Mas, devido a como eu analiso a sociedade ainda, como ela está hoje, ainda muito preconceituosa, conservadora, né? Não que a parada não devesse existir por isso, mas eu acho que ela deveria ter uma conotação mais política, o movimento pensar estratégias para que ela seja mais de discursos, debates e não somente da festa e que as pessoas vão mais realmente para se divertirem, para paquerarem, ou enfim, né? Então, na verdade, é preciso haver uma análise aí. É algo que realmente só quem está trabalhando com isso, que eu nunca trabalhei, pode analisar. Mas assim, na minha opinião, há determinados pontos que eu acho que a forma como é vista, como as pessoas se portam, como a organização, para mim é apenas um carnaval, uma festa qualquer, um carnaval, porque não tem ensejado muito a reflexão mesmo, porque as pessoas ouvem em casa, a parada gay, tal, está acontecendo em Salvador, tal, aí mostra aquelas visões da pessoa dançando no trio elétrico embaixo, tal, onde há muito furto, inclusive, muitas pessoas, eu tenho constatado, porque já fui, e sei de amigos que foram furtados do meu lado, porque muitos rapazes, esses mesmos que na verdade os gays, alguns dão intimidade, que matam, que assassinam, têm ido muito à parada, e a militância sabe disso, o movimento sabe disso. Furtar e assaltar por achar que o gay é mais frágil, ou que eles vão conseguir cooptarem o gay, né, para fazer proposta de programa e disso e de aquilo. E muitos, inclusive, conseguem êxito da forma como está acontecendo. Agora, cabe a cada pessoa se proteger e saber como participar. Eu entendo que deveria haver ciclos de palestras, de debate, de outra forma, ou um grande encerramento que culminasse uma outra forma, mas são questões aí para se pensarem. Concordo com você. Já está terminando. Né? Em outubro do ano passado, o Ministério da Cultura criou um comitê técnico de cultura LGBT. Né? A gente sabe que aqui no Brasil essas ações efetivas dessa forma ainda são poucas, né? A gente tem que melhorar. Aí eu queria saber de você como é que a gente deve fazer para reverter isso, para que a gente discuta ainda mais essas questões da comunidade LGBT, discuta com respeito, discuta da forma como deve ser discutido, de maneira crítica, contextualizada, para que de fato a gente tenha um país melhor aí no futuro. Olha, realmente assim, todas as mídias, canais, alternativos ou não, ou oficiais, eu digo de radiodifusão, de TV,
cumpre uma importância muito grande, mas ainda eu concordo com você, esse tipo de assunto ainda é muito timidamente discutido. Muito, você vê que, por exemplo, o programa recente que a TV Brasil criou, né, com Ellen Oléria e mais dois, quer dizer, Estação Plural, por exemplo, uma coisa muito pontual, quer dizer, dentro de uma grade muito mais, tudo bem, nunca é tarde para colocar um programa daquele nível, né? Bom, então o que acontece? Mas, para mim, eu honestamente não é o momento de falar aqui, mas eu teria avaliações a fazer a respeito do formato daquele programa. Se quiser, pode falar. Assim, eu entendo que, na verdade, alguns entrevistados que vão e a forma como são perguntados, eu acho que a questão também política deixa muito a desejar, né? Eu também não gostei do programa, não. Não gostei, deixa muito a desejar e, na verdade, haveria que analisar ali qual é a questão ali, se são os apresentadores, se são os convidados que estão indo, mas é uma crítica construtiva que deve ser, né, isso deve ser refletido. Agora, com relação a como levar, é preciso que cada pessoa, através do seu tipo de rede de articulação de contatos, tente levar isso para realmente, tem que ser os meios de comunicação, tem que ser a internet, ou a televisão, o rádio, que é a forma de a sociedade tomar conhecimento disso, porque senão o tema fica muito tímido. Por exemplo, muitas pessoas que eu converso, que eu falo a respeito, por exemplo, do site Dois Textos, do meu amigo Genilson, não conhecem, entendeu? Muitas, inúmeras, eu digo assim, poxa, eu tenho um amigo que tem um site bacana, LGBT e tal, para ver se divulga essa questão do interesse pela temática. Então, assim, para você ver que existe Facebook, existe canal, mas assim, ainda é carente. Agora, os governos deveriam colaborar mais, porque você citou a cultura, o que é que, por exemplo, que a Secretaria da Cultura do Estado da Bahia está efetivamente realmente fazendo? Tem lançado editais? Não, porque uma vez lançou, inclusive eu fui um dos jogadores, eu, Kleber Simões e Eduardo Macri, nós julgamos os projetos e naquele momento até ganhou um chamado Stonewall 40 anos, que foi até idealizado pelo professor Leandro Collin, da UFBA, né? Isso já tem um tempo, eu fui um dos avaliadores, foram vários projetos de grupos LGBT, de ONGs do Brasil e também de pessoas físicas, né? Houve outros também que ganharam a comunidade Joelma, foi naquela mesma pontuação, salvo engano, o Joelma ficou em terceiro ou segundo lugar, mas nós julgamos e assim, essas ações, por exemplo, eu não vi mais acontecerem, assim. Então, assim, não é por não ter sido convidado, mas é porque eu também acompanho o Diário Oficial. Então, é importante, realmente, que os governos invistam e que as pessoas que têm esse preparo, como você, de comunicarem bem, se interessem. Por isso que eu agradeço pela oportunidade, porque falando aqui, eu sei que eu estou falando, combatendo o preconceito e ajudando muitas pessoas. Eu que agradeço, Inés, né? Já chegamos ao final aqui da entrevista. Muito obrigado mesmo. Valeu, Por seus esclarecimentos aqui, aprendi muito. Tenho certeza que quem vai assistir vai aprender muito. Tem alguma consideração a mais a falar? É o seguinte, que quem se incomoda realmente com a felicidade dos outros é que está doente, né? Então que nós lutemos pela sociedade com todas as pessoas, sem distinção alguma, seja com espectadores. É isso aí. E a gente fica por aqui e até uma próxima entrevista sem edição.